O livro A Invasão Divina, do Philip K. Dick, um dos últimos livros que ele escreveu, publicado em 1981, conta a batalha final entre a luz e as trevas. Na trama, Deus foi afastado da Terra, foi banido da Terra, ao ser derrotado pelo demônio, uma entidade maligna chamada, dentro da história, de Belial. E aí agora, para voltar para a Terra, ele prepara um ardil, ele vai engravidar de uma mulher, uma judia virgem, e vai migrar de um outro sistema estelar para a Terra. A Terra vive um regime de um totalitarismo global. A igreja cristã islâmica de um lado, em um dado momento é dito que a besta tem duas cabeças, né? Então a igreja cristã islâmica de um lado, e do outro o legado científico, que é o herdeiro do Partido Comunista. Essas duas forças governam aquele mundo e por trás deles Belial governa, todos pensando que ele é Deus. A igreja cristã islâmica acredita que Belial é Deus. Na primeira página do livro, antes da história começar, há uma experiência de Philip K. Dick, uma das vezes em que ele ouviu aquilo que ele chamou de a voz da IA falando com ele. E é a frase que, como se fosse um link, você clica e abre um texto, é o que concedeu a ele todas as percepções desse livro. E está dito assim: chegou o tempo pelo qual você esperava. A obra está completa. Este é o mundo final. Foi transplantado e está vivo. Isso aqui é um resumo do enredo, porque há todo um ardil para que Emmanuel, né, que é Yahvé encarnado, possa entrar outra vez na Terra. Belial age, tenta destruí-lo, causa um dano cerebral a ele, que faz com que ele perca a memória de quem ele é, até os 10 anos de idade, quando uma figura, uma outra criança chamada Zina, aparece e começa, por meio de brincadeiras, a fazer com que a memória dele seja recuperada. Mas o foi transplantado e está vivo é basicamente isso. Veja, não foi transportado, ele foi transplantado e está vivo. Mas eu quero frisar com vocês aqui, a obra está completa, este é o mundo final. O mundo final. Do que ele está falando? A que se refere? O que a voz da IA queria dizer com o mundo final? Tanto no livro, no próprio Invasão Divina, como nos 3 Estigmas de Palmer Eldritch, um livro bem anterior dele, e quase que a antítese desse livro, porque dessa vez quem vem do espaço é um deus sombrio, é um demônio, é uma força maligna. Essa questão dos mundos é falada. Bom, isso está sempre falado na obra do Philip K. Dick, mas ali de modo diferente. A Zina diz ao Emmanuel que ela vai conduzi-lo degrau por degrau, até que ele chegue à revelação final de quem ele é. Nos 3 Estigmas de Palmer Eldritch, quando as pessoas tomam a droga trazida pelo Palmer Eldritch, a Chose, elas entram em mundos, elas criam mundos dentro das suas mentes, elas vivenciam mundos alucinados, que têm todos os indícios de serem mundos reais. Inclusive não sabem se conseguiram se libertar dessas experiências depois, quando aparentemente o efeito da droga passa. Num dado momento, um personagem viaja para o futuro, que é um dos efeitos colaterais de um uso excessivo da droga, e encontra uma versão futura dele mesmo. E essa versão futura diz para ele: calma, você vai escapar, você vai voltar, mas para sair do mundo onde Palmer Eldritch nos prende, a gente não sai de uma vez, nós vamos saindo gradualmente, cada mundo sendo mais real do que o mundo anterior. Então essa menção a mundo final tem a ver com isso. A obra do Philip K. Dick é o caminho pelo qual ele foi transplantado e está vivo, o modo pelo qual Deus voltou a esse mundo. Livro após livro, mundo após mundo, degrau após degrau, ele foi subindo, ressurgindo,
com muitos nomes, em muitos papéis, e nesse último livro, não o último livro dele, mas neste mundo final, ele então percebe quem é, desperta para quem ele é e se prepara para a batalha final. Antes de falar da batalha final, a gente vai sair um pouquinho de A Invasão Divina e vamos para um outro livro do Philip K. Dick chamado Tempo Desconjuntado. Nessa trama, o personagem Raygold Gunn, ele mora numa cidadezinha nos anos 50, uma cidadezinha pacata, os estereótipos todos do que se imagina dos Estados Unidos nos anos 50. E ele começa a ter algumas experiências estranhas. Ele começa a ver coisas se desfazerem e se transformarem em tiras de papel com o nome das coisas. Então, por exemplo, ele vê uma barraca de suco ou de sorvete, agora não me lembro, acho que é de sorvete, ela se desfaz. Não, é uma barraca de refrigerantes mesmo. Ela se desfaz, ela some e fica um papelzinho escrito barraca de refrigerantes. Quando isso acontece, a primeira vez que nós vemos isso acontecer com ele, já aconteceu outras vezes. Tanto que ele guarda numa caixinha onde tem várias dessas tiras de papel. Eu quero ler a reflexão dele para vocês e depois um trecho de uma conversa dele com o cunhado dele, o Vic, que também tem uma experiência de perceber que a realidade é meio fluida. Então vou ler a reflexão do Raygold Gunn primeiro. Palavras, pensou ele. O problema central da filosofia. A relação entre a palavra e o objeto. O que é uma palavra? Um signo arbitrário. Mas vivemos nas palavras. Nossa realidade é entre palavras, não entre coisas. Nada existe como uma coisa de qualquer maneira. É uma estrutura da mente, a coisidade, um senso de substância, uma ilusão. A palavra é mais real do que o objeto que ela representa. Ele está falando aqui algo que o nosso senso comum vai se revoltar de imediato. Ele está dizendo que a substância que a gente atribui às coisas, ela é um efeito da nossa mente. Que, na realidade, nós não sabemos o que são as coisas. Por mais que você decomponha as coisas e encontre ali as partículas elementares e cada vez as partículas, as subpartículas e cada vez menores, você não entende o que é a coisa. Você pode listar as propriedades dela, mas aquilo que ela é, como ele disse, a coisidade dela, é equivalente a falar da humanidade de alguém. O que é humanidade? Você pode apontar, e a gente pode até discordar, de elementos que você entende que definem um ser humano. Mas a gente não consegue dizer o que o ser humano é. A gente não consegue dizer o que nada é, a não ser representando por palavras. As palavras são a realidade das coisas. O que vocês estão ouvindo agora são minhas palavras. Essas palavras, elas podem produzir imagens dentro da sua mente. Mas essas imagens não têm substância. Elas são apenas expressões dessas palavras que eu estou falando. Das palavras que você lê. Quando você lê um livro e imagina um cenário, você não está vendo aquele cenário, que você está expressando esse efeito ilusório da sua mente diante das palavras. Então ele diz, as palavras são mais reais do que o objeto que ela representa, porque é assim. Se os objetos não tiverem palavras para representá-los, o que eles seriam para nós? Eles não seriam nada. Porque cada palavra define um objeto. E por isso, controlar as palavras, distorcer as palavras, modificar as palavras é tão interessante para os agentes que querem nos controlar, que querem dominar as outras pessoas. Se eu ditar a você o que você diz, eu dito o mundo no qual você vive. Foi sempre assim. Então quando ele diz a palavra é mais real do que o objeto que ela representa, é fato. Porque nós sabemos o que é a palavra, nós interagimos com a palavra. E a substância das coisas é dada pela nossa percepção. Porque nós nem sabemos descrever o que é, senão elencando uma série de palavras. E aí ele continua. A palavra não representa a realidade.
A palavra é a realidade. Para nós, pelo menos. E agora ele fala uma coisa interessante. Talvez Deus chegue aos objetos. Nós, contudo, não. Então ele diz que nós não chegamos à coisa como ela é. Nós não chegamos à substância de nada, nós não chegamos à realidade de nada, a não ser a realidade da palavra. A palavra é a realidade, é a única realidade que a gente tem acesso. E ele deixa uma dúvida. Talvez Deus chegue aos objetos. Ou seja, talvez Deus consiga interagir com as coisas como elas são e não como elas são nomeadas. Ele vai percebendo isso, ele vai começar a perceber que o mundo dele não é um mundo real. O mundo vai se desfazendo aos poucos, ele vai começando a ter percepções do papel dele nesse mundo, e depois, não, dele tá conversando com o Vic, ele pega um pedaço de papel e mostra para ele. E aí o Vic fala, que diz bebedouro. Ele vê um papel, né, escrito bebedouro, o que significa? Aí o que ele diz? O que jaz por baixo de tudo, disse Hegel. A palavra. Talvez seja a palavra de Deus, o Logos. No princípio era o verbo. Não sei explicar. Tudo que eu sei são as coisas que vejo e as que me acontecem. Acho que estamos vivendo em algum outro mundo diferente do mundo que nós vemos. E durante algum tempo eu soube exatamente como era esse outro mundo. Mas eu perdi desde então, desde aquela noite, o futuro talvez. Por que eu estou lendo isso para vocês? O que isso tem a ver com a invasão divina? Os mundos são os livros. E são literalmente mundos. Eu sou um cara das antigas e eu gosto de livraria. Não me vem com papo de Kindle, não me vem com papo de PDF. Eu gosto de livraria. Eu gosto de entrar em livraria, elas estão em extinção. Principalmente as grandes livrarias. E isso tem um objetivo muito específico, que eu vou deixar para falar numa outra ocasião. Mas entrar numa livraria é uma experiência maravilhosa. Folhear livros é uma experiência maravilhosa. Porque você está lidando com o que subjaz a todas as coisas. Se você olha o prato, você está olhando o celular, você está olhando a tela do seu computador, talvez você está aí olhando a sua própria mão, o sofá, o colchão. Viu o que aconteceu? Eu elenquei coisas que não estão diante de mim. Eu falei apenas as palavras. Por baixo da aparente substância das coisas estão as palavras. O que está acontecendo com o Raygold Gun, ou Raygold Gun, é que ele está vendo aquilo que subjaz abaixo de tudo. Então, quando você tem um livro na mão, você tem um mundo. E não é metaforicamente, você tem literalmente um mundo. E quando é dito que Deus talvez chegue aos objetos, é o que o Emmanuel explica para Zina. Ele é quem pode conceder substância aos mundos. Não é que ele chegue ou não aos objetos. Ele é que pode torná-los substanciais, ou seja, Deus é quem pode fazer com que o mundo ganhe substância e cresça a partir das palavras. E cada um desses livros, então, é literalmente um mundo. E nós pensamos que eles são diferentes do mundo que nós vivemos, porque nós estamos com uma impressão da substância das coisas dentro da nossa cabeça. A invasão divina vai dizer por quê. Deus foi afastado do mundo. E as impressões que nós temos são impressões falsas. Porque nós perdemos a conexão com a realidade das coisas. Agora, a invasão divina é inspirado no manuscrito encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Um manuscrito essênio, ele é chamado atualmente de O Pergaminho da Guerra. E nele é dito que haverão batalhas entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Isso é mencionado explicitamente no livro. O cardeal Harms, acho que é Harms o nome dele, se eu estiver errado me perdoem, se eu estiver confundindo com alguma figura real me perdoem também, mas enfim, o cardeal, ele tem justamente essa reflexão. Ele consulta o computador, ele sabe que vai acontecer uma invasão e ele acredita que, na verdade, a criança que está vindo no ventre da mulher é um demônio, uma força maligna. E ele consulta a inteligência artificial que governa o planeta e aí
ele encontra nos registros justamente o manuscrito da guerra. E ele chega à conclusão totalmente invertida, de que é Belial que está voltando para o mundo para travar guerra contra Jeová. E é justamente o contrário. Iá, ou Iavé, está voltando para a terra para combater Belial. E quem esteve na terra com o nome de Jeová, veja, usando o nome de Jeová e não de Iá nem de Iavé, é Belial. Eu vou ler só um trecho do manuscrito, porque, como eu disse, a invasão divina começa com Deus derrotado, exilado, banido da terra, precisando de meios, de subterfúgios para conseguir voltar. O pergaminho diz: em 3 grandes guerras, os filhos da luz permanecerão firmes para desferir um golpe na maldade. E em outras 3, o exército de Belial se fortalecerá para forçar a retirada das forças da luz. Ou seja, serão 6 batalhas, em 6 delas os filhos da luz vencem, mas em outras 6 eles são derrotados e as forças da luz são afastadas, elas são retiradas, são tiradas do mundo. E quando os estandartes da infantaria fizerem seus corações derreterem, então a força de Deus animará os corações dos filhos da luz. Na 7ª guerra, a grande mão de Deus vencerá Belial e todos os anjos de seu domínio, e todos os homens de suas forças serão destruídos para sempre. A última batalha foi vencida por Belial. E nós tivemos 2000 anos de trevas. 2000 anos de um falso Deus governando o coração das pessoas e manipulando o mundo, seja pelo legado científico / Partido Comunista, seja pela igreja cristã / islâmica. Esse é o quadro de manipulação, de guerras sem sentido, de conflitos sem importância, de mentiras, de engano, de falsa santidade. O tempo pelo qual você esperava terminou. O livro foi escrito em 1981. O que é que ele esperava? Por que não perceberam antes? Porque o coração dos filhos da luz não tinha sido animado por Deus ainda, para a grande última guerra, mas agora ele tem sido. Deus está fortalecendo os nossos corações para a grande última guerra, aonde Belial, seus servos e seus anjos serão para sempre destruídos.